Oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Historiar-se e esse é mais um vídeo da série 60 anos do tempo que não passa, que é a nossa série de vídeos falando sobre a ditadura militar que iniciou no Brasil em 1964, há exatamente 60 anos. Nos vídeos anteriores, a gente discutiu algumas questões da ditadura, como a repressão, os espaços de memória em cidades como Porto Alegre, como abordar isso em sala de aula. E no vídeo de hoje eu queria dar algumas sugestões de atividades que podem ser utilizadas para trabalhar com ditadura na educação básica. Algumas que eu já fiz, algumas que eu li sobre e algumas que eu pensei em fazer, mas acabei não fazendo, porque a gente sabe que o professor de educação básica ele nunca consegue fazer tudo o que ele planeja. Para iniciar esse vídeo, a gente precisa de uma consideração teórica aqui bem importante, que é a gente tem que cuidar, quando a gente vai trabalhar com ditadura civil-militar na escola, para não focar apenas na questão da censura, da repressão, da tortura e da violência. A ditadura militar é um período de 21 anos, bastante complexo, e que foi muito mais do que a censura, a violência e a repressão. Evidentemente que nós temos que trabalhar isso para que os alunos conheçam e tracem paralelos entre passado e presente, mas nós não podemos esquecer que nós temos impactos da ditadura até hoje, tanto em questões políticas, quanto em questões sociais, quanto em questões econômicas. Então, as propostas que eu realizei, ou que eu queria realizar e trouxe aqui, elas levam isso em conta, que nós temos sim que trabalhar a repressão e como ela nos impacta ou tem consequências até hoje, mas também que nós precisamos trabalhar outros aspectos aqui da ditadura. Bom, pensando justamente em sair apenas da repressão e falar de outros assuntos, vamos pensar, por exemplo, em como que a gente pode abordar os movimentos sociais. Uma forma bem interessante de fazer isso é, depois que a gente trabalha em sala de aula o que foi a ditadura, o terrorismo de Estado, como aconteceu a opressão, a gente pode trabalhar especificamente como que aconteceu a opressão com alguns grupos e como que surgiram movimentos que são tão fortes hoje, ou como se fortaleceram movimentos, como o movimento de mulheres, o movimento que hoje a gente chama de LGBTs e o movimento negro. Uma ótima forma de fazer isso, e que eu já fiz, é trabalhar com periódicos daquela época. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o artigo que eu publiquei junto com uma antiga colega minha de artes, em que nós fizemos um trabalho junto sobre cultura na ditadura, trabalhando periódicos e músicas. Vai estar linkado aqui embaixo na Revista Brasileira de Educação Básica, e basicamente o que a gente fez foi, num primeiro momento, para falar dos movimentos sociais, a gente trabalhou com capas de periódicos. Então, alguns periódicos que são interessantes de trabalhar são, por exemplo, o Mulherio, que é de 1981 até 1988, nesse contexto de abertura da ditadura, em que nós temos um jornal feminista produzido por mulheres falando sobre as demandas das mulheres. Eu trabalhei com os meus alunos com as capas de alguns números, mas dá para trabalhar de forma mais extensa com alguns artigos de opinião, notícias, dependendo do objetivo da sequência didática. Mas a gente pode ver a realidade das demandas do movimento de mulheres e feminista, muitas das quais não foram atendidas até hoje. E isso ajuda a gente a trazer discussões interessantes para a sala de aula e traçar paralelos entre presente e passado. Da mesma forma, a gente tem a imprensa do que hoje a gente chamaria do movimento LGBT, que na época poderia ser o movimento gay, né? O primeiro jornal periódico LGBT do Brasil foi o Lampião da Esquina, que era produzido entre 1978 e 1981. Todos os números deles estão online, e eu também trabalhei com as capas do Lampião da Esquina com os alunos. A questão do Lampião, muito importante, gente, é que o Lampião tem uma classificação indicativa, na época, para maiores de 18 anos. E a gente não pode trabalhar na íntegra com tudo que tem no Lampião, porque tem coisas explícitas. Então, eu escolhi algumas capas do Lampião que poderiam ser trabalhadas para mostrar para os alunos e para que eles discutissem como que a repressão atingia especificamente pessoas trans e travestis, gays e lésbicas, e quais são as relações que a gente tem de violência e de demandas no movimento LGBT há 6 décadas, né, atrás, não 60, e hoje.
Da mesma forma, a gente pode trabalhar com a imprensa negra. A gente tem, por exemplo, o Jor Negro, que é um jornal periódico que também discutia a questão racial nessa abertura da ditadura. Eu não cheguei a trabalhar com ele especificamente na sequência didática, porque eu não conhecia ele ainda na época, eu vim conhecê-lo depois, mas ele tem algumas discussões bastante interessantes sobre raça, que a gente pode discutir o que mudou, o que não mudou e tudo mais. E aí, outra alternativa interessante que também estava na nossa sequência didática publicada nesse artigo são as músicas. E aí a gente sempre lembra das músicas o quê? Censura. Então, Cálice, do Chico Buarque, talvez Angélica, para falar da questão da Zuzu Angel, para não dizer que não falei de Flores. Mas a gente pode perceber a música para trabalhar na educação básica ditadura de uma forma mais ampla, para trabalhar com transformação cultural. As letras das músicas, os seus ritmos, instrumentos, enfim, elas representam uma transformação cultural e não só a da Tropicália. Por mais que a Tropicália seja interessante, porque ela é realmente nova, traz uma diferença de som, de letra, de perspectiva, outras músicas do período, elas também vão trazer mudanças que a gente pode analisar com os alunos. Colocando, por exemplo, uma música da década de 60 e uma música da década de 70. A gente pode trabalhar as músicas da Ângela Rorô, as músicas da Rita Lee, para trabalhar a questão da emergência da ideia do desejo feminino, de que a mulher ela tem direito a sentir prazer e que a mulher tem direito à voz. E assim por diante. Outra ideia para trabalhar em sala de aula, e aí a gente volta para a temática da repressão, é utilizar relatos, tanto escritos quanto em vídeos, da Comissão Nacional da Verdade, explicando para os alunos o que foi a Comissão Nacional da Verdade e a importância da gente ter políticas de memória ainda hoje, para que as pessoas no Brasil saibam o que foi a ditadura e que não permitam que uma violação tão grande de direitos humanos aconteça novamente. Sem contar que muita gente daquela época ainda está viva, né, e não foi nem julgada nem nada. Inclusive, algumas delas são homenageadas por ex-presidentes e deputados em plenário. De qualquer forma, o acervo da comissão é gigantesco. Nós temos tantas comissões nacionais quanto estaduais, que dá para fazer um recorte de história regional mais adequado, se for a escolha do professor ou da professora. E dá para trabalhar coisas riquíssimas com os alunos, porque eles podem ver coisas naqueles depoimentos que nós não vemos, e aí a discussão é mais rica ainda. Uma outra forma interessante de trabalhar a ditadura é trabalhar com os ecos, consequências, paralelos daquela época e de hoje através de notícias. Então, buscar notícias da época sobre economia, política, questões sociais. Eu me lembro muito claramente dos viadutos desabando por conta dos casos de corrupção na construção deles. Então, trazer notícias do passado e notícias do presente, discutir esses dois contextos diferentes, o que mudou, o que não mudou, o que podia aparecer no jornal naquela época e o que não podia, o que hoje pode aparecer no jornal. Então, isso é bastante interessante para trabalhar não só essa comparação de períodos, mas também para trabalhar o impacto da censura para uma geração inteira que não pôde ler determinadas notícias e que não pôde saber determinadas coisas. Uma outra forma bastante interessante de trabalhar a ditadura é com correspondências. A gente pode encontrar correspondências da época ou então propor aos alunos que eles se coloquem no lugar dessa pessoa que foi exilada, por exemplo, e exercitar a imaginação histórica de escrever uma correspondência. O que eu diria para minha família no Brasil se eu estivesse exilado na Inglaterra, por exemplo? E aí o aluno tem que imaginar por que ele foi exilado, qual é a condição que ele está lá, o que ele gostaria de dizer para a família, como que ele está atuando na Inglaterra em relação ao regime militar brasileiro. Isso para uma turma que gosta de produzir coisas próprias, uma turma criativa, vai ser sensacional, porque eles podem, inclusive, reproduzir selos nessas cartas, desenvolver a criatividade na escrita, e a gente pode avaliar não apenas a competência histórica, mas também a competência de escrever cartas e desenvolver esse gênero literário, gênero linguístico, enfim, textual específico. E aí, finalmente, a última forma que eu queria propor hoje de como trabalhar a ditadura é a partir do que a gente monumentaliza. Ou seja, do que a gente escolhe memorializar enquanto sociedade. Por que tem tantas ruas, monumentos, escolas que homenageiam essas pessoas, essas figuras centrais da ditadura? Por que a gente tem ruas Castelo Branco? Por que a gente tem escolas General Médici e assim por diante?
E nós não temos uma escola Vladimir Herzog, Zuzu Angel. E isso nos permite trabalhar também um pouco sobre antimonumentos. A gente já tem um vídeo aqui do Historiar-se sobre antimonumentos, que vai aparecer o card para ir em algum lugar, mas a gente pode pensar junto com os alunos como que a gente poderia produzir monumentos e antimonumentos sobre a ditadura que enfatizassem esse caráter sensível desse passado. Então não se trata apenas de homenagear pessoas que foram torturadas ou apenas homenagear quem lutou pela democracia no Brasil, mas de propor reflexões sobre as violações de direitos humanos que ainda acontecem tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo, e também de provocar reflexão de, bom, onde que a gente está hoje, a gente está se encaminhando ou não para isso, o que a gente pode fazer, e etc. Bom, gente, foi esse o vídeo com algumas sugestões. Como eu disse para vocês, eu não utilizei elas todas em sala de aula, mas utilizei a maioria, e algumas delas eu tinha muita vontade de utilizar e acabei não conseguindo fazer. Quem sabe no futuro. Mas se você gostou da ideia, se você usou, me conta. Quero saber de outras propostas, me conta aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você gostou. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!